Havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro aberta a presente sessão e quero informar aos senhores vereadores que hoje não haverá a leitura das atas por motivos técnicos, que as mesmas serão lidas na próxima sessão e deliberadas. Por esse motivo, eu peço ao nosso secretário vereador Adriano que faça a leitura das matérias da sessão de hoje. Reunião extraordinária do dia 8 de dezembro de 2015, terça-feira. Não há matérias para expediente. Ordem do dia. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Assistente Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei número 55 de 2015 do vereador Sanderson Almecide Jesus, que dispõe sobre a reserva de 30% de vagas nas creches da Rede Municipal de Ensino e da outras providências. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistente Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei 066 de 2015 do vereador Adriano de Brito, que dispõe sobre conceder desconto de 50% em eventos culturais, artísticos, esportivos e lazer para doadores regulares de sangue no município de São José. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente ao projeto de lei 067 de 2015 do vereador Geraldo Schwenk, que dispõe sobre a instalação de recipientes para coleta de produtos potencialmente perigosos à saúde e ao meio ambiente. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura e Saúde, Assistente Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei 068 de 2015 do vereador Túlio Márcio Salles Maciel, que cria o programa Empresa Amiga da Educação no âmbito do município de São José. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistente Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei 069 de 2015 do vereador Túlio Márcio Salles Maciel, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação via internet de informações sobre os plantões médicos nas unidades do SUS. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente ao projeto de lei 070 de 2015 do vereador Geraldo Schwenk, que dispõe sobre a proibição de empresas que prestam serviço de transporte coletivo de São José de exigirem que motoristas exerçam sua função acumulada com a função de cobrador no município de São José. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistente Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei 074 de 2015 do vereador Geraldo Schwenk, que proíbe a comercialização, a exposição e a distribuição de material escolar com imagem que estimula a violência ou a exploração sexual no município de São José. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistente Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei 076 de 2015 do vereador Geraldo Schwenk, que proíbe a venda casada de alimentos acompanhados de brinquedos nos estabelecimentos comerciais no município de São José. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistente Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei número 082 de 2015 da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, que garante, no âmbito do município de São José, a habitação de animais domésticos nas unidades residenciais e apartamentos de condomínios e da outras providências. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistente Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei 084 de 2015 da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, que institui o Código de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público no município de São José e da outras providências. Senhor presidente. As matérias serão encaminhadas conforme o regimento dessa casa. Queremos também comunicar que essa sessão de hoje ela é extraordinária, sem ônus para os cofres públicos. Passamos para a ordem do dia. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 055 do vereador Sanderson Almecide Jesus. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura e Saúde, Assistente Social e Defesa do Consumidor. Exposição da matéria, o projeto de lei número 055/2015, de procedência parlamentar, de autoria do vereador Sanderson, dispõe sobre a reserva de 30% de vagas nas creches da Rede Municipal de Ensino e da outras providências.
Pretende o autor, por meio do presente projeto de lei, dispor sobre a reserva de 30% de vagas nas creches da rede municipal de ensino de São José. Aduz que, conforme estudos, as crianças que são acompanhadas pelos pais têm melhor desempenho escolar e maior estabilidade emocional. Lido em plenário, veio o projeto para exarar parecer. É o breve relatório. Conclusões da relatoria. As comissões permanentes acima nominadas, em reunião conjunta, analisaram o presente projeto de lei, de origem do vereador Sanderson Messias de Jesus, e sob a relatoria deste signatário, emite este parecer. Verifica-se que o presente projeto de lei não fere a legislação pertinente à matéria, levando-se em consideração, principalmente, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente e suas recentes alterações, nada obstando, portanto, seu trâmite legislativo. Nota-se que o artigo 208, inciso 4º da Constituição Federal, reza que, artigo 208, o dever do Estado com a educação será efetivamente mediado à garantia de, inciso 4º, educação infantil com creche pré-escola às crianças de 5 anos de idade. Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 11, inciso 5º, determina que os municípios deverão oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas. Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, inciso 5º, também garante à criança o direito à educação, assegurando-lhe o acesso à escola pública e gratuita, próxima à sua residência. Vejamos, artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhe, inciso 5º, acesso à escola pública e gratuita, próxima à sua residência. Desta feita, estaremos com a aprovação do presente projeto, reforçando o cumprimento das disposições legais, preservando os direitos fundamentais das crianças, reforçando ainda mais o direito já consignado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Decisão das comissões, mas não havendo a acrescentar, com a aquiescência das demais componentes o relator designado emite parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, destacando a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade ao plenário para deliberação, recomendando a aprovação. Câmara Municipal de São José, em 26 de junho de 2015, Wallace Avanir de Souza, relator, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador do PDT. Decisão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de acordo com o vereador Sanderson Messias de Jesus. Decisão da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, de acordo com Sanderson Messias de Jesus e Wallace Avanir de Souza. Senhor presidente. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Mary. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Sandra, com todo respeito, vereador Sanderson, e é salutar a sua preocupação com a questão da oferta da educação em vaga na educação infantil. Agora, nós não temos um dispositivo legal para garantir reservas de vaga na educação no município de São José. Por quê? Nós temos hoje uma Constituição Federal, inclusive o nosso edital de educação infantil está sendo analisado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Estamos respondendo uma ação civil pública, vereadora Sandra, na questão das vagas da educação infantil. Temos uma legislação do vereador Michel Schlemper, do qual nós temos que disponibilizar, a Secretaria disponibiliza a cada 2 meses toda uma lista de vagas e de reservas de vagas nas nossas unidades de ensino. Hoje não teríamos amparo legal para ter 30% de reservas de vaga. E para quem seriam esses 30% de reserva? Na verdade, eu estou pegando o barco aqui andando, mas me preocupa a aprovação desse projeto, porque, no meu entendimento, é inconstitucional e ilegal. Por isso, eu tenho essa preocupação. Tenho certeza que o vereador Santos se preocupa em oferecer mais vaga para as crianças e garantir essas vagas, mas eu me preocupo com a legalidade, porque a própria família vai arguir inconstitucionalidade, porque hoje as nossas crianças, presidente, elas participam de uma inscrição, elas vão para um sorteio, que é feito esse sorteio perante todos os pais que gostariam das vagas daquela determinada idade,
e, a partir dali, se tem uma lista de classificação e todas as crianças são chamadas por essa lista, extremamente fiscalizadas por todas as famílias, pela Promotoria da Infância e pela Juíza da Infância da Comarca de São José. E hoje também fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Por isso, meu voto vai contrário nesse sentido. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Sanders. Senhor presidente, uma boa noite. Senhores vereadores, vereadora Mary em especial. A vereadora Mary, eu sempre, por último agora derradeiro, num fórum da CBN, a gente fez ainda referência à sua pessoa pelo conhecimento, pela sua caminhada na educação, a quem eu tenho toda uma referência, né? E sei que a educação está em boas mãos quando a senhora está à frente daquela pasta. Mas se a senhora me permitir, de maneira alguma querendo discordar do que a senhora falou, mas nós estamos falando de coisas distintas aqui. Vejamos o seguinte, a sua preocupação ela é pertinente quando se fala na questão que a senhora provocou a lei do vereador Michel, que a gente tem que dar a palmatória, que trata-se de uma relação daqueles que foram contemplados, ou seja, uma relação das vagas remanescentes, né? Então, todos que foram contemplados, se tem 20 vagas, do 1º ao 20 será chamado, o 21º, 22º, 23º serão posteriormente chamados assim que abrir, na sequência. Então, essa lei, ela tem, vereadora Sandra, vereador Chico Silvia, essa lei que a vereadora fala em relação, fazendo essa correlação com a nossa lei aqui, ela tem por objetivo a transparência. Ela tem por objetivo dizer o seguinte, olha, esses aqui foram contemplados e, por sua vez, ninguém pode passar na frente deles. Não é isso? Então, esses foram contemplados e ninguém pode passar na frente deles, vereador Adriano. Essa é a lei do vereador Michel. Então, ela diz o quê? Ó, lá na porta da escola, eu sempre falo isso para as mães, que me ligam, que, olha, gente, tem uma relação, tem que ter, se não tem, me avisam, porque é lei na cidade, e precisa ser respeitado a ordem daqueles que foram contemplados. Então, essa é a lei do vereador Michel. Nós estamos falando de uma outra coisa aqui, presidente, vereador Geraldo. Nós estamos falando aqui de uma situação muito, muito, muito importante, que é a questão da mobilidade da cidade. Nós temos um transporte coletivo, o vereador TT sabe bem, lá da Serraria, que não funciona, que não se comunica, é uma cidade que foi cortada pela BR-101, paga um preço muito grande. A gente sabe como é que fica a questão da mobilidade da cidade. Então, o projeto ele diz o seguinte, vereadora Mary, para separar bem as coisas, ele diz o seguinte, bom, lá na comunidade de Areias tem o Ana Clara, e tem ali, Santo Inês, perfeito. Ao redor do Santo Inês, senhores vereador, ao redor lá na Serraria, ao redor na Procasa, ao redor no Cobrasol, ao redor em Campinas, ao redor na Picada do Sul, na Colônia Santana, 30% dos moradores terão não é a garantia, né? 30% terão a possibilidade de ter o direito, porque pode ter, vamos lá, tem 50 vagas, tem 20 vagas na creche. Então, 30% desses daqui é para os moradores. Gente, a gente está aqui colocando um direito que tem, quem está mais próximo, nós estamos buscando facilitar o dia a dia e esperamos, senhores e senhoras aqui, vereadores, esperamos que não precise ser 30%, que possa ser uma realidade em São José, daqui a 10, daqui a 15 anos, que a comunidade tenha 100% das vagas. Né? O que não pode ocorrer é alguém lá da Procasa, né, ter que buscar uma vaga lá, e o que acontece, e muitas vezes, lá não vou exagerar também, na Colônia Santana não vai acontecer isso, né? A vereadora, a gente está aqui, né, supondo, né? Mas o que a gente não pode é querer que isso aconteça. Então a gente tem que trabalhar em casa. A senhora vai lá, geograficamente, a senhora é coordenadora, queria pedir a atenção dos vereadores, a senhora vai lá, né? Vereador Cloni, a gente está aqui discutindo um projeto importante, queria que o senhor também me ajudasse nesse sentido. A senhora vai lá, geograficamente, e
determina a construção, né, um orçamento numa determinada comunidade de uma unidade de creche. Então a senhora já vai com esse espírito para atender a demanda naquela comunidade. E o projeto, vereador Cloni, ele está vindo o quê? Ele está dizendo o seguinte: reserva de 30% das vagas para os moradores do roçado. Eles têm que ter esse direito. Não faz sentido, a cidade não tem um transporte que funciona. A cidade não tem mobilidade. Então nós estamos aqui regrando algo que vai ajudar aqueles que moram na comunidade. A, B, C ou D. Não é na comunidade do Sanderson. É da cidade de São José. De todo. Então, vereadora Mary, a preocupação é pertinente quando a senhora fala realmente na questão da reserva em função de que há uma relação, há um critério. Perfeito. E isso foi mérito do vereador Michel e seu que botou em prática. Diferente de muitas outras leis que a gente não vê. Mas essa está lá a relação, e eu uso isso, vereador Michel, todos os dias, quando mamãe me liga, vereador TT. Ô, Sanderson, pô, não tem como conseguir uma vaga? Existe um critério. A senhora fez a matrícula? A senhora participou do sorteio? A senhora tem alguma coisa para reclamar do sorteio? A senhora foi lá ver a relação que está lá no colégio, se o seu filho foi classificado e se ele foi chamado? A senhora sabe, eu tenho para denunciar se alguém passou na frente? Então, isso é a lei do vereador Michel. Essa é a transparência que todos os vereadores, por unanimidade, votaram naquela oportunidade. Aqui nós estamos dizendo o seguinte: lá no Cristo Rei vai abrir uma creche, estamos esperando ela abrir. Né? Então, lá naquela comunidade, uma comunidade que já... até a topografia daquela comunidade é ruim, porque é sobe e desce, que Deus que me livre. Até a topografia é ruim. Então, por que não reservar para aquela comunidade do Cristo Rei 30% das vagas? Né? Esse é o projeto. Tanto que o relator, que é o vereador TT, a quem eu quero agradecer, ele traz no projeto, antes de discutir o mérito, ele traz a questão da constitucionalidade, né? Depois ele entra no mérito, né? E o projeto, então, é viável. Né? Claro que a vereadora Mary ela foi pontual se nós estivéssemos aqui, né, fazendo uma mistura, ou seja, bom, existe um critério, aí você vai lá naquele critério e cria reserva naquele critério. Não é isso, vereadora. Nós temos aqui um segundo momento. Né? Nós temos o quê? Você lança o critério. Está lá, está aqui o edital, está aqui as vagas, todo mundo vai participar, perfeito. Naquela comunidade tem 50 vagas, perfeito. Por que não dizer, olha só que bacana para o governo, né? Para os defensores da educação, dizer o seguinte: olha, na tua comunidade nós já estamos dando o primeiro passo, vereador Geraldo. Aqui vai ter 30% para a comunidade do Cristo Rei, para a comunidade de Areias, para a comunidade do Roçado. Então é o primeiro passo que nós estamos dando. Esperamos que não precise de lei para isso. Esperamos que no futuro, né, nós possamos ter unidades prontas que atendam 100% a comunidade. Eu concedo uma parte ao vereador Lédio. Obrigado pela parte, vereador. Vou votar favorável, só que me preocupa bastante a falta de planejamento de um passado próximo. De repente, nós vamos limitar hoje, vou usar um exemplo, o Sertão de Maruim. Temos uma unidade e foi liberado ali 3 condomínios grandes, então, assim, 30%, tudo bem, e o restante? Então, assim, essa falta, vão ter que migrar para algum lugar, de repente. A falta de vaga, então, é um projeto, mas a longo prazo. A curto prazo, a gente sabe que vai ser muito difícil, porque nós vamos sacrificar, de repente, aquelas pessoas que comprarem um imóvel com licença e com alvará, enfim, todo o trâmite da municipalidade, mas não foi projetado nem na área da educação, nem na área da saúde. Essa preocupação... de imediato agora a gente vai penalizar quem não tem de repente. Agora, a longo prazo é outra situação. Assim, liberar a construção de novos empreendimentos imobiliários, desde a vez que tenha a área de educação, saúde, que tenha uma infraestrutura ali que possa, né, essas pessoas não ser penalizadas por aquilo que adquiriram uma vida toda. Né? Obrigado. Eu agradeço, vereador. O meu tempo está curto, não concederia parte dos demais, mas é o seguinte, gente, vamos lá. Quem não quer trocar a placa do seu carro para fazer propaganda para outra cidade, nem precisa ficar em São José. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O cara que vem para cá fazer especulação, comprar imóvel e fica com endereço em outro lugar, também, com todo respeito, que nós queremos uma cidade próspera, uma cidade que tenha desenvolvimento, uma cidade que o cidadão more aqui, tenha o seu endereço, pague o seu tributo, gere emprego e renda e compre em São José. É isso que nós queremos.
Entendeu? A observação do vereador Lédio, com certeza, a longo prazo vamos ter grandes resultados. A curto prazo alguém vai se... É natural. É natural. Agora, nós não podemos, a nossa comunidade, o Sertão do Maruim, da Colã Santana, da Serraria, né, de Areias, seus 15, seus 20, seus 30, entendeu? Que está lá morando e tal, em detrimento daqueles que nem a placa do carro trocam, gente. E eu sei inúmeras pessoas que fazem isso. Entendeu? Pagando imposto para outro município, fazendo as coisas em outro município. Então, o projeto ele é pontual, ele é o primeiro passo. Nós estamos dizendo pontualmente aqui que o regulamento é esse, que faça a reserva de 30% naquela comunidade. Eu acho que aqueles que foram secretários de Educação em São José vão ter um grande argumento. Não, peraí, a gente já deu o primeiro passo. Continua em discussão? Os dois levantaram a mão. Vão pela idade. Vereador Clodir Capistrano. Eu ouvi atentamente a argumentação do vereador Sanderson e vim nessa tribuna para ser solidário com o senhor. E quero dizer que seu projeto, Sanderson, não é nenhuma novidade de São José. Porque se o senhor pegar a USJ, que é a Universidade de São José, nós temos uma cota para alunos josefenses. E uma cota para alunos da região, de fora do município. E se eu não me engano, a cota para São José chega a 70%, se eu não me engano. E 30% são para os estudantes que não moram em São José. Então, quero dizer com isso que até sou contrário, porque a Universidade de São José é financiada 100% com recurso público municipal. Então, as vagas deveriam ser todas josefenses. Mas eu estou usando isso aí como um exemplo para esse projeto. O projeto não discrimina nenhum josefense. Pelo contrário, organiza e ajuda ao governo a dizer o quê? O que a educação já fala nas suas especificidades, que diz o quê? Nós temos que atender a localidade. É concebível e é viável que o aluno que mora na Fazenda Santo Antônio, que ele curse na Fazenda Santo Antônio, que ele frequente uma creche da Fazenda Santo Antônio. Não impeditivo que, não havendo vaga naquela unidade, que ele possa achar outra, mas tem que garantir pelo menos um mínimo para a comunidade. Não pode a comunidade que tem aquela unidade ali ficar sem os seus filhos ali alojados. Eu até avanço um pouco na discussão e futuramente, porque a Constituição da República garante que toda criança, jovem e adolescente tenha direito a frequentar a unidade escolar. E não havendo vaga disponível, principalmente para a creche, que é o principal déficit que hoje existe nos grandes municípios, e em São José também não é diferente, nós deveríamos firmar uma parceria com a iniciativa privada e também atender esses pais, esses alunos que não têm a creche à sua disposição. E fazer até essa transparência, fazer esses convênios com a anuência do Ministério Público, que muito cobra do seu gestor a aplicação da lei, qual seja, de garantir creche para todas as crianças. Eu não vejo inconstitucionalidade no projeto de Vossa Excelência, o parecer da comissão também é nesse sentido, e o governo tem que se organizar. O governo precisa apresentar soluções para a sociedade, né? Soluções que tragam comunidade, que tragam novamente a autoestima do josefense que está abalada, a autoestima do josefense está baixa, e nós temos que novamente aqui do parlamento trazer essa autoestima para o josefense. O projeto do senhor entra nesse viés e traz realmente a autoestima que a gente pode transferir daqui do parlamento, que nós não temos muitas vezes a competência, muitas vezes a gente solicita, muitas vezes a gente pede daqui da tribuna, mas quem ocupa lá o cargo de secretário muitas vezes faz que não escuta, ou quando escuta não faz por uma série de razões. Então, eu vou votar favorável ao projeto de Vossa Excelência, não vejo qualquer inconstitucionalidade, pelo contrário, ajuda realmente a dar um norte
a orientar na gestão e principalmente atender a população que tanto necessita. Muito obrigado. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Michel. Senhor presidente, mesa diretora, vereadora Mary Hang, vereadora Sandra Martins, demais companheiros, munícipe que nos prestigiam nessa noite. Queria primeiramente parabenizar o autor do projeto, o vereador Sanderson, pela iniciativa. Eu acho que realmente é um passo, terá suas dificuldades, né, para aplicabilidade, mas isso faz parte do desafio do gestor. Queria, como foi colocado aqui, a nossa lei lá da transparência, da vaga de creche, muitas pessoas me cobraram na época, né, vereadora Mary, a senhora sabe muito bem, porque algumas pessoas preferem um jeitinho político, preferem o modelo que era antes, que realizava o período lá de inscrição, realizavam os sorteios, ninguém sabia, não havia uma definição por ordem de quem ficaria na lista de espera, e muitas vezes nós parlamentares éramos abordados no dia a dia, como várias pessoas eram abordadas, pedindo para que desse um jeitinho de encaixar o seu filho, cada um quer resolver o seu problema. A sociedade hoje, infelizmente, ela é individualista, então as pessoas não estão preocupadas com o outro. Então a nossa ideia era bem simples, era para que garantisse um respeito à ordem cronológica, à ordem de sorteio, à ordem numérica, com toda a transparência, que eu até faço aqui uma referência à ex-secretária de Educação, vereadora Mary, de ter aplicado prontamente a lei, né, que tem dado bons resultados à cidade. Com relação à proposta do vereador Sanderson, nós estávamos à frente do novo plano diretor da cidade, vereador, e o Estatuto da cidade também já define isso. A cidade ela se viabiliza hoje por centralidades, né? Como o vereador Led colocou, o problema do Sertão do Maruim é que permitiu-se a expansão urbana para o município de forma desenfreada, sem nenhum planejamento, e agora aí nós sofremos com um sistema de transporte coletivo ineficiente, nós sofremos por não ter o número mínimo de habitantes por hectares em várias regiões da cidade, onde a conta não fecha. Daí tem que levar a escola, tem que levar o posto de saúde, tem que levar o posto policial, tem que levar a pavimentação, drenagem, tem que levar toda a infraestrutura da cidade, e aí é enxugar gelo, porque a gente vai sempre estar correndo atrás. Então, o novo plano diretor, até em atendimento, o que estabelece a cidade, ele já define essa centralidade, essas pequenas centralidades na cidade, para que a serraria possa ter um banco, possa ter uma lotérica, para que o cidadão não precise, num raio de 1 quilômetro da sua residência, desse ponto de centralidade, ali ele possa resolver toda a sua vida. Que ali possa ter a creche, o posto de saúde, possa ter o banco, possa ter todos os serviços à disposição, né? E, naturalmente, vai acabar vindo de encontro com a proposta aqui de garantir os 30%, que não é uma garantia mínima, né? Eu entendi a preocupação do vereador Lédio, mas se ocorrer lá no Sertão do Maruim, que tiver que preencher a creche do Sertão com 100% dos moradores do Sertão, que se preencha com 100% dos moradores do Sertão, né? As inscrições vão definir isso, né? Aqui estabelece um parâmetro, acreditando eu, mínimo que garanta naquele entorno, daquela região, daquela localidade. Né? Eu cedo uma parte à vereadora Mary para que eu possa continuar a minha manifestação. Obrigada pela parte, vereador Michel. Só para deixar bem claro que eu, Mary, não sou contra o projeto do vereador Sanderson, mas sim a secretaria, na época que o Dário era prefeito municipal, Fernando Elias, secretário de Educação, existia no edital de matrícula zoneamento. E fomos condenados, tem decisão judicial que não pode haver zoneamento no município de São José. Por isso é que eu arguí da inconstitucionalidade, porque foi o juiz do município de São José que assim arguiu. Não pode ter zoneamento no nosso edital de matrícula. E o nosso edital está sendo analisado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina com diversos encaminhamentos. Foi nesse sentido que eu me posicionei. Obrigada. Obrigado, vereadora. Respeito sua posição, acredito que o relator da matéria, representante da Comissão de Justiça, tenha tido esse cuidado, tenha feito essa pesquisa jurídica nesse sentido, né? Tanto é que a matéria está aqui deliberada com relação a essa questão, e para que a gente possa realmente, com a aprovação da lei, acredito que todos os vereadores serão favoráveis, a gente possa ter mais esse avanço com relação a nossas vagas de creche. Obviamente, precisa sempre estar melhorando cada vez mais. Estava ali conversando com o vereador Sanderson, que a lei ela pode também no futuro, vereador, atingir as creches conveniadas, as creches filantrópicas, para que elas também se enquadrem, até porque elas estão lá sendo mantidas com recursos públicos do município.
E é ali que reside o maior problema nosso hoje, a maior dificuldade de fiscalização, a maior dificuldade de controle. Onde a creche é do município, eu tenho certeza que é muito mais fácil para a Secretaria de Educação controlar. E nessas que muitas vezes realizam um trabalho importante, um trabalho bacana para a cidade, mas que carece de uma atenção especial para que a gente não cometa a injustiça de flexibilizar para as nossas creches da rede municipal e acabar não atingindo aquelas conveniadas filantrópicas que a gente acaba não tendo controle, vereador Geraldo, e recebe constantemente denúncias que pese que o município repasse recursos, acaba muitas vezes fazendo campanhas, pedindo colaborações financeiras, o que é vedado e proibido. Sendo uma parte o autor do projeto. Michel, obrigado pela parte, e o debate é isso mesmo, a gente vai construindo o entendimento, né, e eu respeito todas as falas. Eu queria só dizer ao vereador, a quem eu faço referência, que a questão de zoneamento, como disse a vereadora Mary, sai do edital e diz o seguinte, senhores vereadores, que aqueles que moram em Areias só poderão fazer a matrícula em Areias. Isso não pode. Isso é zoneamento. Isso não pode. Você não pode lançar um edital e dizer o seguinte, aqueles que moram no sertão do Maruim só poderão fazer matrícula no sertão do Maruim. Isso não pode, eu concordo. Não é o que está dizendo aqui. Aqui está dizendo o seguinte, que você tem um número X de vagas, né? Todos vão fazer matrícula de São José. Quem mora na Procasa vai fazer matrícula, pode fazer no sertão do Maruim. Entretanto, né, a proibição da matrícula, ninguém está proibindo o projeto. Entretanto, aqueles que moram no sertão do Maruim terão uma cota de preferência, né? E que também não se limita a 100%. Essa é a realidade do projeto. Então, é nesse sentido de construir o debate, gente, de a gente ficar bem tranquilo, que o projeto não está dizendo para quem mora na ponta de baixo, vereadora Sandra, que só vai poder fazer matrícula na ponta de baixo. Não, as pessoas podem fazer lá em Areias. Entretanto, lá em Areias, como aqui na ponta de baixo, aqui terá preferência e lá terá preferência naquele percentual. Até porque é sorteio também. Isso. Então é nesse sentido. Obrigado pela parte. Agradeço a participação, parabenizo mais uma vez o autor pelo projeto e muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que discutir, colocamos em votação. Senhores vereadores concordam com o projeto, permaneçam como estão. O projeto está aprovado com o voto contrário da vereadora Mary. 9 votos favoráveis e 1 voto contrário. Quero só fazer uma observação, senhores vereadores, que como nós estamos numa força-tarefa para limpar a pauta, todos os projetos que estão na pauta, independentemente que o vereador esteja presente ou não, serão votados, salvo se for algum for pedido vistas e for aprovado. Parecer conjunto ao projeto-lei 066, de autoria do vereador Adriano de Brito. Peço ao senhor vereador que faça a leitura do parecer. Lembro que o projeto do vereador Santos foi aprovado em primeira votação. Parecer conjunto, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Exposição da matéria em exame é um parecer do projeto de lei número 066 de 2015, de procedência parlamentar, do vereador Adriano de Brito. Dispõe sobre conceder desconto de 50% em eventos culturais, artísticos, esporte e lazer para doadores regulares de sangue no município de São José. Pretende o autor, por meio do presente projeto de lei, conceder desconto de 50% aos doadores regulares de sangue quando ingressarem em eventos culturais, artísticos, de esporte e lazer no município de São José. Aduz o autor que a Organização Mundial da Saúde recomenda que o percentual ideal de doadores para um país esteja entre 3,5% e 5% da população. Entretanto, no Brasil, essa proporção não chega a 2%. Desta feita, afirma que esse projeto vem para contribuir e incentivar a população a doar sangue, além de contribuir ao estímulo cultural, oportunizando aos que não possuem condições financeiras o acesso a eventos de lazer, esporte e cultura. Lido em plenário, veio para exarar parecer. O projeto recebeu uma emenda número 001 do vereador Wallace Avani de Souza, alterando o parágrafo único do artigo 1º com o objetivo de especificar
de forma mais detalhada as ocasiões em que o benefício será concedido. É o breve relatório. Conclusões da relatoria, a comissão permanente acima nominada, em reunião conjunta, analisaram o presente projeto de lei de origem do vereador Adriano de Brito e, sob a relatoria deste signatário, emite este parecer. Constantemente, podemos acompanhar através da mídia que os níveis de sangue estocados no Hemosc, o Hemocentro do Estado de Santa Catarina, estão sempre abaixo dos números toleráveis. O projeto em tela visa estimular o ato voluntário da doação de sangue. E o que pode resultar em um aumento de interessados a praticar o ato de altruísmo, promovendo o bem-estar físico, mental e social do indivíduo, reduzindo e buscando eliminar o risco de doenças e outros agravos, garantindo, dessa forma, o direito à saúde que deve ser instrumentalizado por meio de ações que, no caso em tela, propiciam fomentar o ato voluntário da doação de sangue. Destacando assim que o presente projeto é oportuno e meritório, visando em todos os aspectos o atendimento do interesse público. Portanto, forçoso destacar que o referido projeto se reveste de amparo jurídico necessário para a sua aprovação, bem como a emenda que é apresentada deve ser incorporada ao mesmo, alterando assim a redação do parágrafo único no seu artigo 1º, tornando mais específica as ocasiões em que o benefício será concedido. Decisões das comissões, mas não havendo a acrescentar e com a aquiescência dos demais componentes do relator designado, emite parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, destacando a presença dos requisitos da legalidade e da constitucionalidade. Em plenário para deliberar, Câmara Municipal de São José, em 21 de outubro de 2015, o Wallace Evani de Souza, relator, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador do PDT. Decisão da Comissão de Constituição, de acordo, Edilson Zemiro Vieira, do PR, Sanderson Messides Jesus, do PMDB. Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social, de acordo, o vereador Sanderson e de acordo, o vereador Wallace. Senhor presidente. Em discussão. Com a palavra, o vereador Adriano de Brito. Senhoras vereadoras, senhor presidente, público que nos assiste, senhores vereadores, esse projeto nada mais é do que um incentivo para que o Hemosc consiga ampliar o seu estoque de sangue. Os dados apresentados pela Organização Mundial da Saúde, como é bem dito aqui no relatório pelo nobre Edil Wallace, o ideal que a Organização Mundial da Saúde apresenta é que se tenha um percentual de doadores em torno de 5% da população, de 3,5% a 5%. O Brasil hoje não atinge 2% da população de doação de sangue. Volta e meia, a gente vê na televisão, campanhas, vereador Geraldo, que é médico, que sabe do que, com mais propriedade do que se diz, campanha para que as pessoas façam a doação, haja vista a necessidade e a urgência de se ter esses estoques. Atrelado a isso, possibilitamos que as pessoas, principalmente as de baixa renda, tenham acesso maior a atividades esportivas, culturais e de lazer. A exemplo do que já foi feito com um outro projeto de minha autoria, aprovado por esta casa, que permite que o professor possa ter a meia entrada a espetáculos culturais, seja cinema, teatro, e que recebeu naquela oportunidade uma emenda do vereador Sanderson, que essas devem ser divulgadas em todos os sítios. Hoje, ainda coincidentemente, eu comentava sobre esse projeto de lei, e eu espero que não aconteça com esse aqui, que caso seja aprovado, que é um descaso por parte dos cinemas e das instituições culturais do nosso município. Aquele projeto, ele apresentou uma própria emenda minha futura, de que mesmo em dias de meia sessão, o professor paga a metade da meia. E isso não está acontecendo. O professor, para entrar no cinema, eles não querem, quarta-feira, se não me engano, que é dia promocional, ele tem que pagar metade da metade. E eles exigem que o professor pague só a metade. Eu vou fazer uma denúncia junto ao PROCON, conversei com o Beto hoje, que é o nosso diretor do PROCON aqui no município, e ele deve estar fazendo essa visita aí aos cinemas da região, e eu espero que, para que a lei seja de fato cumprida, e eu espero que esta, caso seja aprovada, ali tem todos os critérios de como o doador terá o direito, o vereador TT apresentou uma emenda para facilitar essa acessibilidade, que ela seja cumprida por parte das entidades culturais de lazer e esportivas do município de São José, e que a gente faça valer de fato mais essa política pública aí, não só
de aumentar o estoque de sanguíneo junto ao Hemosc, mas também de ampliar o acesso, facilitar o acesso a espetáculos culturais, esportivos e de lazer. Eu concedo uma parte ao vereador Clonin. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo projeto e dizer que compete ao governo, ao Poder Executivo, a fiscalização, através dos seus órgãos de controle. Compete ao Parlamento a elaboração, a aprovação, compete à chefe do Poder Executivo a sua sanção e, posteriormente, a sua fiscalização. Então, nós podemos denunciar, mas o governo tem que fazer sua parte de fiscalizar e de notificar, através do órgão competente, todos os teatros, cinemas que tenham estabelecimento em nosso município para que faça cumprir a legislação. Obrigado pela contribuição, vereador. É isso, eu tenho recebido muita reclamação dessa emenda, quando diz que 50% do ingresso promocional deve ser cobrado e eles não estão cobrando. Acho que devemos tomar algumas providências para que não se torne, como fala o vereador Telmo, letra morta. Obrigado. Continue em discussão. Não havendo mais vereadores que discutir, está em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado em primeira votação, por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Comissão de Obras ao projeto de lei de autoria do vereador Geraldo Schwenk. O projeto leva o número de 067/2015. Peço ao senhor secretário, vereador Adriano de Brito, que proceda à leitura do parecer. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente. Exposição da matéria em exame. Trata-se de um projeto de lei 067/2015, de origem parlamentar, do vereador Geraldo Schwenk. Dispõe sobre a instalação de recipientes para a coleta de produtos potencialmente perigosos à saúde e ao meio ambiente. Relatório em conclusões do relator. O presente projeto de lei, com entrada nesta Casa Legislativa no dia 22 de junho de 2015, de autoria do vereador Geraldo Schwenk, dispõe sobre a instalação de recipientes para a coleta de produtos potencialmente perigosos à saúde e ao meio ambiente. A propositura objetiva o descarte de forma correta de materiais potencialmente prejudiciais à saúde pública, de encontro à resolução número 257, de 30 de junho de 99, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, que considera os impactos negativos causados ao meio ambiente pelo descarte inadequado de pilhas, baterias usadas, lâmpadas fluorescentes, frascos de aerosol e tones de impressoras, entre muitos outros materiais prejudiciais à saúde, considerando que tais resíduos, além de continuarem sem destinação adequada e contaminando o meio ambiente, necessitam, por suas especificações, de procedimentos especiais ou diferenciados. Diante da necessidade emergencial de se disciplinar o descarte e o gerenciamento ambientalmente adequado desta matéria, a presente propositura é de suma importância à comunidade josefense. Isso posto, após análise esgotada das atribuições desta comissão, decido pelo parecer favorável, entendendo ser meritório a presente propositura, restando a deliberação final do plenário desta Casa. São José, 10 de agosto de 2015, Túlio Márcio Salles Maciel, relator, vereador do PMDB. Decisão da Comissão de Obras, de acordo, vereador Neri Oswaldo do Amaral. Decisão da Comissão de Constituição e Justiça, de acordo, vereador Adriano de Brito e vereador Wallace Evani de Souza. Senhor presidente. Em discussão? Não havendo que queira discutir, votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado em primeira discussão por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Também em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Justiça, Comissão de Educação, projeto de lei 068, de autoria do vereador Túlio Salles Marcel. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Exposição da matéria em exame. Trata-se de um projeto de lei número 068/2015, de procedência parlamentar do vereador Túlio, que cria o programa de Empresa Amiga Educação no âmbito do município de São José. Conclusões do relator. A proposta com entrada na Câmara em 24 de junho de 2015 objetiva a criação do programa de Empresa Amiga da Educação nas instituições de ensino do município de São José, com a finalidade de incentivar a empresa, pessoa jurídica, a contribuírem para a melhoria da qualidade de ensino na rede pública municipal. Com a concretização desse programa, as empresas contribuirão em diversas formas para a melhoria da instituição, como, por exemplo, realização de manutenção, reformas e conservação de seus prédios, doação de diversos materiais, dentre outras ações. Em contrapartida, as empresas terão o direito de se valer da publicidade de suas ações em favor das instituições de ensino do município, a fim de promover seus produtos e serviços. Ressalta-se que em nenhum momento o poder público beneficiará as empresas participando desse projeto, além de que fora anteriormente citada, e que não arcará com quaisquer ônus que envolva a referida ação das empresas. Em análise profunda, esse projeto de lei verifica-se que a sua concretização trará muitos benefícios para os alunos da rede pública municipal de ensino, que terão melhoria significativa nos diversos aspectos, tendo, por exemplo, a manutenção dos prédios, ampliação de até mesmo criarão áreas de lazer dentro das instituições e melhoramento daqueles que já existem. Verifica-se que, ao mesmo tempo, o poder público municipal não terá nenhum tipo de onerosidade ou responsabilidade, além do que fora concedido pelas empresas, de modo que tal projeto se mostre amplamente favorável em todos os aspectos para a melhoria da educação do nosso município. Isso posto, após análise esgotar as atribuições das comissões, encaminhamos o plenário para discussão e deliberação nos termos regimentais, destacando a presença da requisito de legalidade e constitucionalidade. Recomenda-se a aprovação. São José, 25 de setembro de 2015, vereador Sanderson Messias Jesus, de acordo, vereador Adriano de Brito, vereador Sanderson e vereador Wallace, pela Comissão de Constituição e Justiça. De acordo pela Comissão de Educação, vereador Sanderson e vereador Wallace. Senhor presidente. Em discussão. Não haver vereadores que queiram discutir. Votação. Senhores vereadores, concordam com o parecer do projeto, permanece como estão. Está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores em primeira discussão. Parecer conjunto da Comissão de Justiça, Comissão de Educação e Cultura, ao projeto de lei do vereador Túlio Márcio Salles Maciel, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicidade via internet. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Exposição da matéria em exame, projeto de lei 069, de procedência parlamentar do vereador Túlio Salles Maciel, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação via internet das informações sobre os plantões médicos nas unidades do SUS. Relatório de conclusão do relator. A proposta com entrada na Câmara em 24 de junho de 2015 dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação via internet de informações sobre os plantões médicos das unidades do SUS. A propositura é de interesse público e tem o intuito de informar a todos os munícipes, turistas e pessoas que estão mudando seu local de residência para que possam ter a informação de toda a área da saúde do município de forma eficiente e completa. Portanto, no âmbito da sua competência, entendo que a propositura é meritória e deve prosperar. Isso posto, após análise esgotadas as atribuições destas comissões, encaminho o plenário para discussão e deliberação nos termos regimentais, destacando a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade. São José, 21 de outubro de 2015, Telmo Pedro Vieira, vereador relator do PR. Decisão da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Edilson Zemiro Vieira, vereador Sanderson, vereador Wallace Evani de Souza. Comissão de Educação, de acordo com o vereador Sanderson e vereador Wallace. Senhor presidente. Em discussão. Não haver que queira discutir. Votação. Senhores vereadores, concordam, permanecem como estão. O projeto está aprovado em primeira discussão por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Obras ao projeto de lei 070, também de autoria do vereador Geraldo Schenck. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Justiça e Comissão de Obras. Exposição da matéria em exame. Projeto de lei 070 de 2015, procedência parlamentar, Geraldo Schwenk é o autor, vereador. Dispõe sobre a proibição das empresas que prestam serviço de transporte coletivo no município de São José a exigir que motoristas exerçam sua função cumulada com a função de cobrador
no município de São José. Relatório e conclusões do relator. O presente projeto de lei, com entrada nesta Casa Legislativa no dia 29 de junho de 2015, de autoria do vereador Geraldo Schwenk, dispõe sobre a proibição de empresas que prestam serviço de transporte coletivo no município de São José de exigirem que motoristas exerçam sua função cumulada com a função de cobrador no município de São José. A propositura objetiva que os motoristas de transporte coletivo de São José não executem função cumulada, voltando sua atenção exclusiva para a função de conduzir o veículo e transporte coletivo, evitando assim acidentes automobilísticos por fadiga e execução de dupla função, deixando os demais afazeres por conta do cobrador recebedor, que além de orientar os usuários dentro do veículo, ser testemunha de qualquer incidente que porventura venha a ocorrer dentro do veículo, realizará o auxílio da inserção dos cartões de transporte e catracas eletrônicas, receberá o pagamento dos usuários que não possuem cartão de transporte e ainda auxiliará as pessoas que dependem de cuidados especiais, como idosos, crianças, gestantes e deficientes físicos. Com a aprovação da presente propositura, o município contará certamente com um serviço de maior qualidade, mais humano, seguro e rápido, fatores estes em virtude dos serviços prestados pela figura do cobrador-recebedor. Isso posto, após análise esgotadas as atribuições da presente comissão, decido pelo parecer favorável, entendendo ser meritório a presente propositura, ressaltando a deliberação no final do plenário desta Casa. São José, 10 de agosto de 2015, Túlio Salles Maciel, relator, vereador. Decisão da Comissão de Obras, de acordo com o vereador Neri. Decisão da Comissão de Constituição e Justiça, de acordo com o vereador Adriano e vereador Wallace. Senhor presidente. Em discussão, o parecer. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado em primeira discussão por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Parecer conjunto da Comissão de Justiça, Comissão de Educação, ao projeto 074, também de autoria do vereador Geraldo Schwenk. Peço ao seu secretário que proceda à leitura do parecer. Parecer conjunto, Comissão de Constituição e Comissão de Educação. Exposição da matéria em exame, projeto de lei 074, de procedência parlamentar do vereador Geraldo Schwenk, que proíbe a comercialização, a exposição e a distribuição de material escolar com imagem que estimula a violência e exploração sexual no município de São José. Conclusões do relator. A proposta, com entrada na Câmara Municipal em 6 de julho de 2015, objetiva a proibição e comercialização da exposição e da distribuição de material escolar com a imagem que estimula a violência e exploração sexual no município de São José. Referindo-se ao projeto, trata um assunto de extrema importância, uma vez que cria um instrumento para que o município possa atuar na proteção da infância e da adolescência, atribuindo a quem descumprir a legislação pena e multa a ser revertida ao Fundo da Infância e do Adolescente, em destinação de ações de combate à exploração sexual da criança e do adolescente. Portanto, no âmbito de sua competência, entendo que a propositura é meritória e deve prosperar. Isto posto, após análise esgotada das atribuições destas comissões, encaminho ao plenário para discussão e deliberação nos termos regimentais, destacando a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade. Recomenda-se a aprovação. São José, 24 de agosto de 2015, Santos São Mercedes de Jesus. Decisão da Comissão de Constituição, vereador Adriano de Brito, vereador Santos, vereador Wallace. Decisão da Comissão de Educação, vereador Sanderson, favorável, e vereador Wallace, favorável. Senhor presidente. Em discussão, parecer. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores em primeira discussão. Parecer conjunto da Comissão de Justiça, Comissão de Educação, ao parecer 076, também de autoria do vereador Geraldo Schwenk. Peço ao seu secretário que faça a leitura do parecer. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Exposição da matéria em exame, projeto de lei 076, de procedência parlamentar do vereador Geraldo. Proíbe a venda casada de alimentos acompanhados de brinquedos e estabelecimentos comerciais no município de São José. Relatório e conclusões do relator. O projeto de lei, com entrada nesta casa em 13 de julho de 2015, de autoria do vereador Geraldo, proíbe a venda casada de alimentos acompanhados de brinquedos nos estabelecimentos comerciais do município de São José. As promoções de redes fast food vendem lanches junto com os brinquedos. As promoções têm um público-alvo, os consumidores infantis, e associam personagens de desenhos animados aos lanches. A atração do consumidor infantil pela avalanche de brinquedos retira fundamentalmente o aspecto crítico-avaliativo sobre o que e por que comer. O Código de Defesa do Consumidor proíbe o uso profissional e calculado da fraqueza ou da ignorância do consumidor infantil. Esse público não completou a sua formação crítica e não possui capacidade de distinção
e de identificação com o intuito lucrativo e apelativo da promoção. Uma pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEA, e o Instituto Alana, mostram que os lanches que acompanham o brinquedo com 5 redes fast food podem conter até 70% da quantidade de gordura saturada que uma criança pode ingerir por dia. Isso posto, após análise esgotada das atribuições dessas comissões, encaminho para o plenário para discussão e deliberação, nos termos regimentais, destacando a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade. São José, 21 de outubro de 2015, vereador Telmo Pedro Vieira, decisão da Comissão de Constituição, de acordo com o vereador Sandes e de acordo com o vereador Wallace. Decisão da Comissão de Educação, de acordo com o vereador Sandes e o vereador Wallace. Senhor presidente. Em discussão? Com a palavra o vereador Cloni. Na verdade, esses projetos nós estamos aprovando, que é um esforço concentrado da Câmara, para que esses projetos que estavam represados nas comissões, no Departamento Legislativo, fosse aprovado. Eu acompanhei atentamente, dei uma lida na matéria, doutor Geraldo, e assim me causa, não que eu queira defender empresas ou segmentos, mas eu tenho dúvidas quanto, embora o parecer da comissão seja pela legalidade e constitucionalidade, acredito que a gente pode realmente fazer essa situação, mas eu vejo que nós vamos estar afetando também todo um segmento comercial do município. Em que sentido eu falo isso, doutor Geraldo? Falo no sentido de geração de emprego, de renda, de impostos, que essas redes trazem para o município. Principalmente que nós temos aqui em São José vários shoppings. A gente tem, se eu não me engano, 4 shoppings aqui assim de grande porte, né? Todas com redes fast food que utilizam essa sistemática que o senhor traz aqui no projeto. A minha preocupação é que essas bandeiras são bandeiras que são franquias, que a gente chama de franquias. E essas franquias, eles representam um segmento comercial. Então, essa franquia já recebe esses produtos, esses alimentos, nesse segmento que o doutor Geraldo combate aqui no projeto dele, que apresenta para esta casa. A pergunta é, e esse segmento, essas bandeiras, como é que vai ficar? Uma vez que já estão sedimentados, existe um modo... Então, é nesse sentido, doutor Geraldo, que eu tenho minhas dúvidas, né, quanto à geração de emprego, quanto à geração de imposto. Além do que, uma criança, realmente concordo com o senhor, uma criança não tem capacidade de discernimento na questão alimentar, e muitas vezes escolhe o alimento pelo brinquedo, pela promoção que tem. Mas os pais, que são os maiores responsáveis pelos filhos, eles sim têm o discernimento para dizer não para o seu filho, para educar adequadamente. Então essa é a dúvida que eu gostaria que o senhor me explicasse, até para me ter conforto em votar aqui, sem defender qualquer tipo de bandeira, esse sistema que o senhor apresenta aqui hoje, e eu não ser depois cobrado por profissionais que lá trabalham, que lá exercem sua profissão, né, um segmento que gera imposto para o município. E se o senhor puder me esclarecer essas minhas dúvidas, doutor Geraldo, eu voto favorável, porque eu não tenho compromisso, mas é uma questão de dúvida de um segmento que gera imposto para o município, que gera emprego, e que como é que vai ficar essa situação, que já que essas bandeiras são franquias que já são, quando são aplicadas, quando tem o alvará já nesse segmento. Então a gente vai estar inviabilizando um certo segmento aqui do nosso município. É isso que eu gostaria que o senhor me esclarecesse, para que eu pudesse votar favorável ao projeto do senhor. Essas são as minhas considerações. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Geraldo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, presentes, quem nos acompanha pelas mídias sociais. Bom, vereador Cloni, são vários aspectos. Primeiro, sobre a questão de impostos, né? Não tenha dúvida que os malefícios provocados por essa comercialização de alimentos
que, na verdade, eles causam mais danos à saúde do que benefícios, no curto prazo, aparentemente, ele pode causar, ele pode gerar um imposto. Mas tem vários estudos apontando que os malefícios provocados no médio e longo prazo dão muito mais despesa para o poder público e para a sociedade do que os impostos recolhidos imediatamente. Por exemplo, o índice de gordura, só vou ficar exemplo, de determinados produtos, não só no longo prazo, mas no curto, médio e longo prazo, o que eles causam de doenças, de danos, e que geralmente são financiados por verbas do Sistema Único de Saúde, né? Em muito, o gasto é maior do poder público e da própria população em particular do que é recolhido. Segundo, essa questão hoje de geração de empregos. Na verdade, a gente tem uma ótica já do instalado. Mas, com certeza, as pessoas que têm o hábito de consumir esse tipo de alimento, que a gente vê que tem toda uma questão de marketing, de política, de impregnação de consumo no inconsciente coletivo, com certeza, se as pessoas não consumirem esse tipo de produto, com certeza vão consumir outros produtos, porque eles vão ser atraídos por outras opções, mas que propiciem melhor evolução na condição da pessoa enquanto saúde. Então, não existe esse, não, vamos gerar emprego aqui, então, nem vou citar essas redes de fast food, coisa e tal, porque, só vou citar um exemplo. Nos países nórdicos, tá, o índice de fechamento dessas redes é uma coisa espantosa. Por quê? Porque as pessoas chegaram à conclusão que eles causam muitas doenças às pessoas, né? E, em compensação, não caiu a geração de emprego, porque essas pessoas passam a consumir, a ingerir outros alimentos que criam uma outra rede produtiva. Já vou lhe conceder uma parte. Por exemplo, essa discussão hoje que se tem de começar a discutir, por exemplo, alimento orgânico na merenda escolar, em escala, eles também propiciam a questão econômica. Mas eu vou continuar meu raciocínio, mas antes eu acedo uma parte ao vereador Clonin. Doutor Geraldo, agradeço os esclarecimentos, eu também eu coloquei assim, mas outra questão que eu gostaria de compartilhar com o senhor. Um exemplo, essas empresas, quando aqui se instalaram, ela tinha uma legislação que a abrigava. E aqui se instalaram com direito, e agora nós estamos alterando. Eu não sei, ali existe uma relação comercial, eu não me sinto confortável, porque eu acredito que essas empresas vão entrar, se nós aprovarmos essa lei, e isso vai acontecer logo, em breve ou futuramente, eles vão entrar com a ação de inconstitucionalidade da legislação. Porque, independente ali de cortar eu fico assim desconfortável, mas se o senhor me convencer, vou votar favorável pela questão da alimentação, pela questão da gente encontrar o melhor caminho para a saúde do brasileiro, em especial do josefense. Mas eu vejo assim com ressalvas, nós vamos sofrer uma ação de inconstitucionalidade e com certeza o Poder Judiciário lá na frente vai acabar declarando inconstitucional a nossa legislação aqui. Mas vou votar favorável no sentido da alimentação, se o senhor me convencer dessa forma. Mas fico preocupado com a questão da geração de empregos e que o senhor está argumentando aí de forma eficiente. Muito obrigado. O vereador Adriano... Serei breve. Não passa por uma reeducação alimentar, com certeza, vereador Geraldo e vereador Clonin. O que está acontecendo é simplesmente não atrelar o lanche àquela figura para levar a criança a consumir o brinquedo. O lanche continuará sendo ofertado e aí vai do livre-arbítrio de quem quiser consumir ou não. Mas ele está desassociando o brinquedo para fazer com que a criança consuma aquele alimento que não é nada saudável.
além do que, é de um mau gosto, né? A pessoa sair com aquele chapeuzinho de coroa, né? Mas vereador Cloni, eu quero que essas empresas entrem, que eu quero conhecê-las. Além de, inconscientemente, elas causarem danos à população, que bom que elas vão recorrer à justiça, aí vai recorrer um processo, tá? E aí a gente vai saber, que a gente vai fazer uma discussão, ó, você é dono de uma empresa que está causando danos à população. Agora, vírgula, eles vão entrar na justiça, vereador Cunha, e sabe o que vai acontecer? Eles vão perder. Como perdeu a Souza Cruz, como perdeu várias empresas. Eu me lembro quando eu discuti uma questão da lei aí, que proibia o tabagismo no âmbito do município, e a Souza Cruz fez pressão aqui, entrou na justiça, e foram a partir das cidades que depois tiveram legislação estadual e hoje tem uma legislação federal. Então, isso é uma luta política, na verdade. E a Constituição é omissa. Quando elas vieram para cá, não tinha lei. Agora passa a ter lei. E elas vão... Porque a Souza Cruz, quando começou a vender aí os cigarros aqui, tinha lei, ela podia, ou não era proibido. Passou a ser proibido. E tem muitas outras situações, né, que favorecem. E depois tem outra coisa que eu queria discutir, mas essa é uma derivação das preocupações de emprego e renda. Olha, o que tem de situações que causam danos às pessoas, colocam em situações vexaminosas, em situações do mundo paralelo, que teoricamente dão empregos, teoricamente dão renda, e só por isso eu tenho que defendê-las? Eu não defendo. Então, tem várias situações, é um problema de saúde pública. É você reeducar no sentido de que as pessoas tenham um maior cuidado consigo mesmo e com a vida. Então, vereador, não tenho dúvida que a nossa preocupação, a cada item desse, tem uma alternativa favorável. E eu tenho certeza, hoje, felizmente, isso está ganhando espaço, está ganhando, a gente vê lá, alimentação orgânica, a questão hoje, a lanchonete que não tiver, ou pelo menos aquele seu salgadinho assado, ele não tem condição de ficar muito no mercado. Hoje, felizmente, as calorias ocas dos refrigerantes estão em queda. Só para o senhor ter uma noção, e aí um paralelo, o planejamento estratégico da Coca-Cola, eu não sei se alguém já ouviu falar nesse refrigerante, prevê, no médio prazo, a extinção dos refrigerantes. Porque ele sabe que causa malefício. Então, não é à toa que, se vocês forem ver, e esse é um paralelo, se você olhar aonde vende água mineral, vocês vão ver que existe uma marca, não vou fazer propaganda nem merchandising, que não é água mineral, é água purificada. A água purificada é de uma grande multinacional colocada pela Coca-Cola. Porque eles sabem que calorias ocas, hipercalorias tipo gorduras, excesso de sal, excesso de açúcares, estão tendendo, para quem tem um mínimo de informação, ao fracasso. E vamos acelerar esse processo. Vamos acelerar. Agora, a questão central desse projeto é que as pessoas tenham liberdade para escolher, não por subterfúgios, e principalmente a público infantil. E só para terminar, aquela propaganda danosa, dizer, e agora eu vou fazer uma antipropaganda, que determinado, um danoninho vale mais que um bifinho, ó, que é isso? Passamos do tempo da lei de Gerson, que queremos levar vantagem de tudo. Então, essa antipropaganda direta ou casada só causa malefícios à população, principalmente infantil. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores querendo discutir, em votação. Senhores vereadores, concordam com o projeto, comparecer, permaneça como estão. Está aprovado com um voto contrário do vereador Wallace. Aprovado em primeira votação. Parecer conjunto da Comissão de Justiça, Comissão de Educação, projeto Z 082, projeto de lei 082, de autoria da vereadora Sandra Pereira Alves Martins. Peço ao seu secretário que faça a leitura do parecer.
Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e parecer Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistente Social e Defesa do Consumidor. Exposição da matéria em exame. Projeto de lei número 082/2015, procedência parlamentar da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, que garante no âmbito do município de São José a habitação de animais domésticos nas unidades residenciais e apartamentos de condomínio e da outras providências. Conclusões do relator. A proposta com entrada na Câmara Municipal em 15 de julho de 2015, objetiva garantir, no âmbito do município de São José, a habitação de animais domésticos nas unidades residenciais e apartamentos de condomínio, dando outras providências. Um dos problemas fonte de discussões nos condomínios de casas e apartamentos diz respeito à posse de animais de estimações nessas unidades habitacionais. Normalmente, nos casos em que a convenção permite a habitação desses animais domésticos, tal assunto está previsto na convenção. Normalmente, nos casos em que a convenção permite a habitação destes animais domésticos, tal assunto está previsto na convenção do condomínio, que é o estatuto que regulamenta o interesse dos condomínios, regulamentando os aspectos referentes aos assuntos como local aonde eles podem circular, horário, etc. No entanto, nos casos omissos, quanto ao assunto, entende-se que é permitida a posse de animal, uma vez que a legislação pátria não exige qualquer tipo de proibição. Vale destacar que nos casos em que a convenção proíbe a habitação de animais domésticos nas unidades habitacionais de condomínios, a discussão está sendo repetidamente superada pelos tribunais no sentido de permitir a convivência de animais nas referidas unidades, uma vez que a lei não veda tal posse e, em tais casos, a convenção condominal estaria contrariando a legislação pátria ao proibir algo que a lei não veda. Contudo, a possibilidade de habitação de animais domésticos em condomínios deve ter por pressuposto que tal fato não venha incomodar os outros condôminos, seja por questões de sossego, barulho, segurança, cães ferozes ou higiene e salubridade, sendo necessário ter bom senso, exatamente para fazer cumprir o artigo acima citado. Nesse sentido, é importante regulamentar no âmbito do município algumas normas mínimas para que este convívio não gere conflitos, tampouco para que a posse do animal venha contrariar as regras da boa convivência, como nos casos da identificação do animal e de seu responsável, e da observância das normas de higiene e salubridade, bem como de segurança, animais ferozes que representem riscos para os demais condôminos. Isso posto, após análise esgotadas as atribuições destas comissões, encaminha ao plenário para discussão e deliberação nos termos regimentais, destacando a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade. Recomenda-se a aprovação em 28 de setembro de 2015, Sanderson Messias de Jesus, de acordo com Adriano de Brito, do PR, vereador Sanderson, do PMDB, e vereador Wallace, do PDT. Decisão da Comissão da Educação, de acordo com o vereador Sanderson, e vereador Wallace também de acordo. Senhor presidente. Em discussão? Não haver vereadores que queiram discutir, votação. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores em primeira votação. Pareceu conjunto da Comissão de Justiça e Comissão de Educação ao projeto de lei 084, também de autoria da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, do PSDB. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Assistente Social e Defesa do Consumidor. Exposição da matéria em exame, um projeto de lei 084, de origem parlamentar, da vereadora Sandra, que institui o Código de Proteção e Defesa do Usuário no Serviço Público do município de São José e dá outras providências. Pretende a autora estabelecer normas básicas para o atendimento do usuário do serviço público no âmbito da administração pública municipal, direta ou indireta, visando em especial a transparência, a celeridade, a eficiência aos serviços públicos prestados pelo município. Do ponto de vista da constitucionalidade formal e material, a proposição apresenta-se em conformidade com o texto maior. Por fim, preservado o interesse público e mais não havendo a acrescentar, com a aquiescência dos demais componentes, o relator designado emite parecer conjunto
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Assistência Social e Defesa do Consumidor, destacando a presença dos requisitos da legalidade e constitucionalidade, submetendo-se ao soberano plenário para discussão e deliberação, recomendando a aprovação. São José, 18 de agosto de 2015, Telmo Pedro Vieira, relator vereador. Decisão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Adriano de Brito, do PR, de acordo, vereador Sanderson, de acordo, vereador Wallace, de acordo. Decisão da Comissão de Educação, de acordo, vereador Telmo, vereador Sanderson e vereador Wallace. Senhor presidente. Em discussão, o parecer ao projeto. Não havendo que querer discutir, em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovada em primeira votação por unanimidade, senhores vereadores presentes. Como não há mais matérias para a ordem do dia, em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão e, conforme combinado e acordo feito com os senhores vereadores, convoco a reunião, uma sessão extraordinária para daqui a 5 minutos para a segunda votação de todos os projetos. Senhoras e senhores, muito obrigado.